E aí, pessoal, então continuando aí o vídeo anterior, o próximo exercício aí pede o quê? Pede para inserir na tabela consulta 10 registros. Então vamos lá. Para inserir na tabela consulta, então insert, into, consulta, e aí eu preciso ver quais são os campos que existem na tabela consulta. Então tem o ID da consulta, ID do médico, ID do paciente, data e a hora. Então vamos lá. O primeiro campo, ID da consulta, ele é automático, então a gente não precisa preencher ele. Os outros campos seria médico, ID do médico. Então, médico, ID do médico, vírgula, paciente, underline ID paciente, paciente, underline ID paciente, vírgula, data consulta e hora consulta. Então, data consulta, vírgula, hora consulta. Os mesmos campos que estão no diagrama. Então, ID consulta, médico, ID é automático, não vai precisar, médico, underline ID médico, paciente, underline ID paciente, data consulta, hora consulta. Beleza. Então, vales, quais são os valores que eu vou passar para ele? Aí o que acontece? O ID do médico tem que ser um código do médico, identificador do médico, que existe na tabela médico. Então, se eu for olhar aqui na tabela médico, ó, existe de 1 a 6. Se eu colocar, por exemplo, 7, vai dar um erro, porque não existe nenhum médico com código 7. A mesma coisa para paciente. Paciente varia de 1 a 5. Se eu colocar o paciente com o código 10, 9, 1000, vai dar um erro, porque não existe na tabela paciente nenhum paciente com esse código. Então, vamos lá. O primeiro valor que eu vou passar é o valor do médico. Então, vamos dizer que o médico 1. O médico que tem o código 1. Então, quem que tem o código 1 para médico é o médico 1. E o paciente atendido foi o paciente 2. Então, se eu olhar na tabela aqui, paciente foi o José. Então, o médico 1 atendeu o José. Qual que foi a data? Então, vamos lá. 2011, 3, dia 31. E qual que foi a hora? Vou colocar às 10h35. Beleza? E aí os demais também, pessoal, é só copiar e colar. Só vai mudar os valores aqui dentro. O restante vai ser igual. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10. Agora vamos fazer a alteração dos médicos aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Volta no 1, 2, 3, 4. Não quer dizer que o médico 1 atendeu, fez um atendimento, depois o médico 2, depois o médico 3. E aqui vai depender da aplicação sua. Como é só um teste, então a gente sorteou alguns médicos para estar fazendo parte da tabela consulta, ou ter atendido alguns pacientes. E aqui também vamos trocar os pacientes. Vamos sortear alguns pacientes aí. Vamos lá, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 1, 4. Então aqui é um sorteio automático, poderia ser qualquer um. Vamos trocar algumas datas aqui também para ficar diferente. Então 30, 29. Vou colocar do mês do mês 1, mês 2, mês 4, mês 1, mês 2. Vamos trocar algumas horas também. Às 12, às 13, às 16, às 13, às 14, às 9, às 8, às 20, tá? Às 14, às 17. Bom, fizemos algumas alterações aqui, vamos executar.
ele executou todos os comandos aqui embaixo. Se eu vim agora na tabela consulta, então eu vou ter todas as consultas que foram realizadas aí, ó. Ok? Perfeito. Aqui as horas que foi, as datas, quem foi o paciente, quem foi o médico. Então, só copiar isso daqui também agora lá para o Word. Beleza. Próximo comando aí, o que era? Atualize o nome do paciente cujo ID foi igual a 1 para Joaquina da Francisca. O que é isso daí? Vou apagar aqui. Ele quer que na tabela paciente, o código 1 seja alterado o nome, seja atualizado o nome de Ivan para Joaquina da Francisca. Que jeito que faz isso? Comando update. Então, update paciente set nome igual Joaquina da Francisca, onde o ID do paciente for igual a 1. Então, executando esse comando aqui, ó, onde está Ivan vai passar a ser Joaquina. Vamos executar, executei, vou voltar aqui, atualizar a tabela, ela trocou o nome, Joaquina da Francisca. Copiar, vamos voltar lá. Aí. Atualize o nome do médico cujo ID do médico for igual a 3 para Elton John. Então é a mesma coisa, só que agora na tabela médico. Então eu quero que o médico cujo código for 3, então aqui médico, tá, médico 2, vai passar a chamar Elton John, porque o ID dele é 3. Então o jeito que é, update médico, set o nome, Elton John, e o código do médico, 3, que a gente também tem que trocar o nome do atributo, da chave. Então, médico igual a 3. Então, olha lá. Aqui é médico 2, código 3. Vamos executar o comando. Executou. Vamos atualizar. Passou a ser Elton John. Beleza? Seleciona. Está respondido mais uma questão. Exclua o paciente cujo ID do paciente foi igual a 3. Então, o que ele quer agora? Ele quer que a gente, na tabela paciente, exclua essa paciente do registro. Então, o jeito que faz para excluir? Delete from paciente. Aí você pode colocar na mesma linha, você pode colocar na linha de baixo, tanto faz. Where ID paciente igual a 3. E só executar. Opa. Aqui o que aconteceu, pessoal? Não pode deletar ou atualizar a linha foreign key porque a contém na linha hospital. O que isso quer dizer? Se você excluir o paciente 3, ele vai dar inconsistência na tabela consulta. Por quê? Porque o paciente 3 ele foi atendido 2 vezes aqui. Como a gente não especificou se ele vai ser, se excluir um paciente, o registro da tabela consulta tem que ser excluído também, então ele não vai deixar você excluir. Qual que seria a fórmula aqui então para excluir o paciente? Primeiro você tem que excluir a consulta que ele fez. Você vai ter que excluir a consulta 3 e a consulta 7, porque ele foi atendido nesses 2 registros. Ok? Então, antes de executar esse comando, a gente vai ter que executar outros 2 comandos. Então, delete from consulta where id, aliás, qual que é o campo da tabela consulta? Paciente de paciente. Então, onde? Paciente id paciente for igual a 3.
Então, todos que for 3 aqui, ele vai excluir. 3. E após ele excluir todos os registros que for igual a 3 aqui, ele já vai excluir também esse registro aqui, que é o próximo comando. Então, todos os comandos acabam com ponto e vírgula. Então, tem um comando aqui, outro comando aqui. Então, vamos começar por aqui. Na tabela consulta, ele vai excluir o 3 e o 7. Vamos executar. Vamos olhar aqui, atualizar. Então, lá, o 3 sumiu, o 2 foi para 4, o 6 foi para 8. Vamos excluir o 3 e o 7. Na tabela paciente, excluiu o 3 também, pulou do 2 para o 4. Certo? Então, copiar e vamos colar aqui. E agora, exclua a consulta cujo ID da consulta for igual a 9. Então, praticamente é a mesma coisa que isso daqui, ó. Vamos lá, ID da consulta igual a 9. Ele quer que exclua essa linha. Então, a gente já tem aqui, ó, delete from consulta, where ID da consulta igual a 9. Vamos executar. Executei. Aqui está aqui, na hora que eu atualizar, sumiu. Então, de 8 passou para 10. Vamos só copiar aqui. E 10. Bom, pessoal, o exercício era isso daí, bem simplesinho, não tem muito segredo, né? E a última questão é para vocês anotar as dúvidas e levar para mim na sala de aula para a gente trocar uma ideia, conversar se ficou alguma dúvida ou ocorreu algum erro na execução desses comandos. Tá ok? Então, até a próxima. Falou, pessoal.